Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Financeiro para Todos. Eu sou Felipe Nascimento e nesse episódio a gente vai continuar falando sobre cripto, obviamente, mas vamos tratar do universo DeFi. Quero passar nesse episódio para vocês um conceito geral aí sobre o que é o DeFi de fato, né? Como é que funcionam os contratos inteligentes, por que o DeFi é importante, quais são os desafios, os riscos que o DeFi pode trazer. Para a gente começar, primeiro, é claro que a gente já falou sobre isso aqui, mas é importante a gente relembrar as definições, então vamos entender um pouquinho aqui, brevemente, resumidamente, o que é o DeFi, tá? Então, o DeFi ele é uma abreviação de Decentralized Finance, ou finanças descentralizadas em português, tá? Então é um termo que se refere a um sistema financeiro que está sob tecnologia blockchain e criptomoeda, que permite a gente fazer transações financeiras de pessoa para pessoa sem a necessidade de um intermediário, como banco, instituição financeira, enfim, tudo que é tradicional, tá? Numa plataforma DeFi, os usuários eles podem acessar os serviços financeiros como empréstimo, troca de criptomoeda, negociação de derivativo, gerenciamento de ativo e muito mais por aí afora, sem a necessidade de ter uma conta bancária ou você passar por toda aquela burocracia de aprovação de crédito que a gente já conhece, como é no mercado tradicional. Então, os protocolos DeFi eles são construídos em cima de blockchain públicas, tá? Então, todas abertas, como o Ethereum, por exemplo. A gente já falou sobre o Ethereum aqui nos episódios, né? Então, utilizam os contratos inteligentes, a gente vai falar sobre contratos inteligentes nesse episódio ainda, tá? Para automatizar essas transações financeiras, o que torna o sistema muito mais seguro, muito mais transparente e resistente à fraude. Então, o DeFi tem sido cada vez mais utilizado e tem atraído um grande interesse de investidores e usuários no mundo inteiro, sendo considerado por muitos como o futuro das finanças. É como eu acredito e é por isso que eu estou gravando esse episódio para vocês aqui. Então, com essa breve explicação resumida sobre o que é o DeFi, né, a gente vai definir agora quais são as principais diferenças dos serviços financeiros tradicionais, dos serviços descentralizados, tá? E esse conceito de descentralização e como que ele é usado no DeFi. Então, na primeira parte, quais são aqui as principais diferenças? Como é que o DeFi se difere dos serviços financeiros tradicionais, né? Em alguns aspectos fundamentais, principalmente na sua descentralização, transparência e acessibilidade. A gente já falou disso aqui, não é novidade. Então, em primeiro lugar, o sistema financeiro tradicional ele é altamente centralizado. Tenho minhas críticas com isso, já são bem conhecidas por vocês que escutam o podcast, né? Ele é dominado por grandes bancos, instituições financeiras, governo, né? Que controlam o fluxo de dinheiro. Já o DeFi, ele é completamente descentralizado, ele é construído sobre uma rede de computadores interconectados, né? A blockchain, a tecnologia permite isso, onde qualquer pessoa pode participar livremente sem a necessidade de um intermediário. Essa é a possibilidade que a tecnologia traz para a gente hoje. É realmente descentralizar o dinheiro. Em segundo lugar, a transparência é um outro aspecto importante que diferencia o DeFi dos serviços financeiros tradicionais. Então, toda transação realizada numa plataforma DeFi, ela é registrada no blockchain, que eu já falei o que é blockchain aqui. É como se fosse um livro razão público. E ele é imutável. Então, assim, todo bloco que saiu na blockchain, ele não pode ser editado, não pode ser desconstruído. Tá no bloco, já era, não tem como voltar atrás. Então, pode ser auditado por qualquer pessoa a hora que quiser, e em tempo real. Enquanto a transação está sendo feita, você pode ir lá olhar e ver como é que está funcionando, né? Isso garante um alto nível de transparência e segurança para os usuários. E por fim, é claro, a acessibilidade é outra diferença importante. Então, enquanto os serviços financeiros tradicionais exigem uma série de requisitos e documentações, a famosa burocracia chata, a plataforma DeFi, basta você ter a sua carteira, internet e pronto, você pode participar das finanças descentralizadas sem restrição geográfica ou econômica. Você pode estar em qualquer lugar do mundo que você quiser, né? E você vai poder usar o DeFi. A gente vai falar sobre isso também no próximo tópico, né? Quanto isso é importante, essa coisa de, por exemplo, resolver problemas como remessa internacional. Então, em resumo, o DeFi ele se difere dos serviços financeiros tradicionais pela descentralização, transparência e acessibilidade. Vai oferecer uma alternativa muito mais democrática, segura e eficiente para o sistema financeiro tradicional. Beleza? Então, a gente definiu o que é DeFi, né? Então, agora a gente vai ver como isso funciona. Como é que o DeFi funciona? Então, a gente precisa entender primeiro o que são os contratos inteligentes e depois a gente vai falar sobre as diferentes plataformas e serviços que o DeFi oferece, como empréstimo, exchange, pool de liquidez. Isso aí vai ficar simples da gente entender. Então, primeiro,
O que são os contratos inteligentes? Primeiro, o conceito de contrato é muito simples, né? Você determina alguma coisa para alguém, essa outra pessoa aceita, vocês firmam um acordo e isso é cumprido. Quando a gente fala de contrato inteligente, né, a gente está falando que eles são autoprogramáveis. Bacana? Então, contrato inteligente, eles são programas de computador, né? Eles podem ser criados em uma blockchain para automatizar as transações financeiras de uma forma segura e transparente. Então, sem necessidade de ter ninguém intermediando, como banco ou instituição financeira. Ele simplesmente funciona sozinho, tá? Ele é um programa, tá lá, você executa e tá tudo certo, beleza? Então, eliminou essa parte burocrática toda aí. Esses contratos, eles são auto-executáveis, eles são imutáveis também, porque eles estão na blockchain, tá? Então, uma vez que eles são programados, implementados na blockchain, eles são executados automaticamente, sempre que certas condições, é claro, são pré-definidas e atendidas ali. Então não tem possibilidade de serem alterados ou interrompidos, tá? Tanto que uma das coisas mais interessantes do DeFi é o seguinte, porque uma plataforma, por exemplo, você está lá no site, né? E aí o site te dá ali a possibilidade de você fazer um contrato inteligente, como um staking, né? Um swap, enfim, ou seja lá, vamos supor que esse site saia do ar. O site parou de funcionar. Não interessa, não importa, tá? Porque é só a plataforma. O contrato, ele continua na blockchain. Então te dá a possibilidade, é claro que isso exige um nível de conhecimento um pouquinho mais avançado em programação, mas te dá a possibilidade de você ir direto no contrato sem o auxílio de uma página bonitinha ali, um front-end que a gente chama, para você interagir com o contrato. Então você pode simplesmente entrar na blockchain com o teu número de contrato e interagir direto lá, sem necessidade de ter um site ou enfim, né, qualquer coisa que fique entre você e o seu contrato. Então isso é excelente, porque se o site saiu do ar, o seu contrato ele vai continuar na blockchain. Então basta você pedir a ajuda de um profissional ou você mesmo pode ir lá e conseguir executar o seu contrato direto na blockchain. Cara, isso é incrível, porque nenhum outro lugar te dá essa possibilidade. Então, esses contratos inteligentes, eles são usados para criar os produtos financeiros descentralizados, né? A gente fala de empréstimo, swap é a troca, né? Staking, que é você deixar o seu dinheiro lá rendendo, né? Yield farm e muito mais coisa. Então, a gente torna o sistema financeiro muito mais democrático, muito mais seguro e muito mais acessível a todo mundo, tá? E aí, a gente vai falar também da questão das plataformas, né? Plataformas de serviços de DeFi. Tem várias plataformas. Essas plataformas, elas são criadas dentro do blockchain também, tá? Nesse conceito de descentralização. E são elas que oferecem esses serviços de empréstimos, né? De troca, de pool de liquidez, enfim, seja lá. Achar essas plataformas, que a gente chama de techs, né? São corretoras descentralizadas, de certa forma, é muito importante. E aí eu vou deixar uma dica aqui interessante para vocês, tá? Tem um site chamado DeFi Llama. No DeFi Llama você encontra tudo o que você precisa, todos os dados referentes ao sistema DeFi. Então tudo o que é feito no DeFi, capitalização de mercado, as plataformas que são usadas, o que está sendo mais usado no momento, o que está rentabilizando mais, tudo você consegue achar no DeFi Llama. Então procura aí no Google DeFi Llama, que você vai ver que está tudo bonitinho ali para você. E aí você vai conhecer todas as plataformas de DeFi que existem, e você vai ter a oportunidade de ver ali quais são as plataformas que oferecem o tipo de serviço que eu quero, como empréstimo, né, ou simplesmente quero fazer uma troca, né, quais são as que estão rentabilizando mais, qual o tipo de pool que eu posso criar que vai me render um pouquinho mais. Isso vai exigir um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de prática, mas tudo ali para você usar, tá? Então essas plataformas, elas são super importantes para a gente conseguir entrar aí no mundo DeFi. Mas como eu falei, elas são importantes, mas elas não são essenciais, porque se elas não existissem, ainda assim a gente conseguiria interagir com os contratos. E é claro, a gente não pode deixar de falar sobre os desafios e os riscos do DeFi, tá? A gente vai falar aqui sobre os potenciais riscos que o DeFi pode trazer, explorar essa questão de escalabilidade e adoção em massa do DeFi. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quais são os principais riscos? Qualquer tipo de investimento no sistema financeiro, né? O DeFi também apresenta alguns riscos que os usuários devem estar cientes antes de utilizar a plataforma. Então, os riscos principais aqui a gente está falando de smart contract. O que é isso? Então, uma vez que os contratos inteligentes eles são imutáveis, qualquer bug ou falha do código pode levar a uma perda dos fundos. E aí é claro que vai caber a você fazer o seu estudo, olhar a plataforma, ver a adoção daquilo ali, quanto tempo eles estão fazendo, se está funcionando direito,
para você deixar o seu dinheiro o mais seguro possível. Então, se um erro de programação ocorrer com um contrato inteligente, né, então você pode aí ter um problema sério de perda dos seus fundos. Então, por isso que é importante, entra lá no DeFi Lama, olha os protocolos, porque nem sempre o que está pagando mais é o melhor, tá? Você precisa estar minimamente seguro, então você precisa analisar isso, tá? Outra coisa é risco de liquidez. O que é liquidez? A liquidez é o quão rápido você pode recuperar o seu dinheiro, né? Fazer a sua transação ali. Um fator crítico no DeFi pode ser uma falta de liquidez em alguma conta. Então, dependendo da cripto que você estiver usando, essa cripto pode estar sendo pouco negociada. E por ser pouco negociada, você corre o risco de não conseguir fazer um swap, não conseguir fazer uma troca e fica preso naquilo ali. Então presta bem atenção no que você vai fazer, aonde você vai colocar o seu dinheiro. Já falou de criptomoedas aqui, eu já falei para vocês ali o que eu gosto de usar, né? As mais consolidadas do mercado. Dá uma olhadinha lá no CoinMarketCap, que eu já deixei para vocês aí também. Ver quais são as mais negociadas para vocês não passarem por esse risco de liquidez. Risco de segurança. Então, o DeFi ele é descentralizado, como a gente já disse aqui, então significa que não tem nenhuma autoridade central para garantir segurança. Não tem um FGC para te devolver os fundos caso alguma coisa aconteça. Então, isso vai tornar a plataforma suscetível a ataque de hacker. Isso é normal. Todos os dias as plataformas são hackeadas. Então, essa vulnerabilidade de segurança ela acontece no mundo DeFi. É por isso que é importante você escolher plataformas mais seguras, mais trabalhadas possíveis. E a galera está sempre auditando, né, fazendo atualizações na plataforma para que ela fique mais segura para você utilizar. Então essa falta de regulação também traz esse tipo de risco. Então presta muita atenção nisso. Outra coisa é o risco do preço, né? Preço das criptomoedas. Então volatilidade, ela te dá oportunidade, mas também te dá certa instabilidade. Então ficar atento ao que você está negociando, porque quando você compra uma criptomoeda e você está especulando, ou seja, você está colocando ela num valor de uma moeda estável, como o dólar ou o real, ela vai oscilar de preço. E pode ser que ela caia de preço. Então ela caindo de preço, por exemplo, se você estiver fazendo lá uma pool de liquidez de, vamos supor, de Matic com Ethereum. É claro que as duas têm uma congruência ali, elas meio que caminham juntas, mas vamos supor que a Matic, ela caia muito mais do que o Ethereum. Bacana? A grana que você colocou ali, ela vai diminuir, tá? Os seus fundos, eles vão cair. Isso a gente chama de impermanent loss, né? Que é quando você tem essa perda. Só que essa perda, ela só acontece se você quiser essa caulinha. Então é ficar atento. Se você está investindo para longo prazo, então você não precisa se preocupar tanto com isso, se você acredita nos fundamentos da criptomoeda, se você já estudou, sabe como é que funciona, e você viu que caiu ali, mas você acredita no projeto, você sabe que ele vai subir de novo, vai ultrapassar aquilo ali, é só você não se importar com aquilo, deixa aquilo rolando, bacana. Agora, se você está investindo para curto prazo, você precisa prestar atenção no que você está fazendo. Vai fazer uma pool de liquidez com moedas muito voláteis, você corre o risco de perda. Outra coisa, risco regulatório, tá? As regulamentações sobre DeFi, elas estão em desenvolvimento, né? A gente vê notícias o tempo todo da SEC em cima das principais plataformas de DeFi aí, né? Há um risco das autoridades regulatórias, elas possam impor regras que vão impactar negativamente o setor de DeFi, tá? Então, eles podem querer colocar regras em determinadas coisas. Nós não estamos sujeitos a não regulação. Isso, em algum momento, vai acontecer. E quando isso acontecer com as plataformas que já estão ali no mercado, outras vão surgir sem regulação, para que a gente continue tendo a oportunidade de trabalhar as finanças descentralizadas. Então, a gente precisa, tá, ficar atento a isso aí. Como plataformas, como corretoras, por exemplo, corretoras centralizadas, que não eram reguladas aqui no Brasil, por exemplo, e passaram a ser reguladas, como a Binance, a FTX, que falhou há pouco tempo, enfim. Risco de scam. O que é um scam, né? Scam é golpe, é um esquema fraudulento. Então pode ser que talvez você procure um site, vamos supor assim, uma plataforma DeFi, tá? E você não conferiu aquele endereço direito. Pode ser que aquele site seja falso. E aí você vai colocar o seu dinheiro lá e você vai perder. Você precisa estar atento aos lugares que você entra. A gente está falando de criptomoeda, a gente está falando de DeFi, a gente está falando de você fazer a sua própria segurança. Você não pode entrar em qualquer lugar. Você precisa estar sempre verificando. Sempre, o tempo inteiro. Não coloca a sua senha em qualquer lugar. Não coloca as suas 12 palavras em qualquer lugar. Não revele isso para ninguém. Não entre em sites, né, que são duvidosos. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Tá? Inclusive, eu vou dar aqui para vocês 2 sugestões de navegadores. Tá? Um é o Brave,
que ele já é todo programado para Web3 e funciona perfeitamente bem, te dá uma certa anonimidade, caso você queira, te dá todas as ferramentas que você precisa já para entrar no mercado cripto e no mundo DeFi. E o Opera Crypto também faz isso muito bem, inclusive é o que eu mais uso, é o Opera Crypto. Então, em resumo, embora o DeFi vai oferecer para você muitas oportunidades, tá? É importante que você entenda os riscos envolvidos. Toma suas medidas aí para você mitigar esses riscos, tá? Não passar por tanto perrengue aí, como tem tanta gente perdendo dinheiro com criptomoedas simplesmente porque não sabe fazer a própria segurança. Bom, um outro ponto, né, seria essa questão de escalabilidade, adoção em massa do DeFi. Hoje o DeFi, ele já tem mais quase 50 bilhões de dólares investidos. Né? Já teve muito mais, já teve mais de 80, 90 bilhões de dólares investidos. A questão é que, cada dia que passa, os investidores se sentem mais seguros e mais atraídos pelas finanças descentralizadas, justamente por essa segurança que dá, pela transparência que dá. Todos os dias entram pessoas, investidores novos no mundo DeFi. Então, esse mercado, quanto mais movimentado, quanto mais transacionado ele é, mais oportunidades ele dá para a gente ganhar dinheiro, principalmente quando a gente monta uma pool de liquidez e ganha a cada transação. Cada bloco que é minerado com aquela transação, por exemplo, você montou uma pool lá de, como eu falei, Matic com Ethereum. Toda vez que alguém trocar Matic por Ethereum ou Ethereum por Matic, você vai ganhar por isso. É claro que é proporcional ao que você tem ali, mas isso acontece. E está sendo aderido cada vez mais no mercado cripto, o sistema de finanças descentralizadas. Então a gente precisa ficar atento a isso aí e aproveitar as oportunidades, obviamente. A gente falou sobre o que é o DeFi, resumidamente, como é que ele funciona, o que são os contratos inteligentes, como eles funcionam, sobre as plataformas DeFi, como é importante você entender sobre elas aí e escolher a correta para você usar, os benefícios do DeFi, o que é importante no DeFi. A gente falou sobre os riscos, os desafios que você pode enfrentar no DeFi. E é claro que em um episódio do podcast você pode não se sentir seguro o suficiente para poder entrar nesse mundo e começar a investir. Por isso, eu tenho a minha consultoria cripto. Estou disponível. Então, se você quer aprender mais sobre o mundo DeFi, quer aprender como entrar nesse mercado, como é que você começa a comprar suas criptomoedas, como é que você começa a investir, como é que você tem um pouco mais de segurança, como você cria uma carteira, como é que entra no mundo DeFi, como você cria uma renda passiva com moeda estável, tá? Ganhando em dólar no mercado DeFi, manda um direct para mim lá no Instagram, filipenascimento.financas, Filipe com I, tá? F-I-L-I-P-E, filipenascimento.financas. Manda uma mensagem para mim, eu vou estar aí disposto para a gente bater um papo, conversar, te explico como funciona a consultoria para você não perder as oportunidades. Então quero agradecer vocês que ouviram aí até o final. Não se esqueça de se inscrever no podcast, tá? Deixe os comentários de vocês aí, quero ouvir de vocês o que vocês gostariam de ouvir mais sobre o mundo cripto, quais são as dúvidas que vocês têm e eu vou gravar um episódio aí com o que vocês mais quiserem. Bacana? Então espero vocês no próximo episódio. Valeu, até a próxima.